Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma grande amiga, uma grande empresária no segmento de gestão de pessoa. Tudo bom, Saniela? Como é que você está? Cleiton, eu estou muito bem. E eu diria que eu estou ainda melhor em poder compartilhar com você essa tarde, bater esse papo, Que, reencontrar, né? E apesar que encontrar esse. moramos juntos em E... Caicó, mas mal a gente se encontra. Exatamente. Muito bom esse encontro. Soniette, hoje você se encontra, né, à frente a empresa Empregacitar, né, uma startup há 2 anos aí, né, um bebê. E, enfim, para quem não te conhece, né, fala aí para o nosso público aí de empresários aí, quem é Soniette e o que a Empregacitar faz, o que é que você ajuda os empresários, de onde Soniette veio, é natural de Caicó. Inicia aí a sua jornada aí, explicando aí pro pessoal. Eu não sei se isso é uma qualidade, e até sei. Falar sobre mim é muito fácil porque eu sou alguém que sou apaixonada por toda a minha história e toda a minha trajetória. Eu me sinto muito orgulhosa. E não é aquele orgulho da soberba, é o orgulho de saber que eu estou exatamente aonde eu desejei estar. Eu tenho 44 anos, eu sou caicoense, eu nasci e me criei, mas eu não vivi a minha trajetória profissional somente em Caicó. Eu tive a honra e a alegria de ter a oportunidade, ter aproveitado uma boa oportunidade de trabalhar em uma multinacional e aprender muito durante 20 anos. E durante 20 anos nessa multinacional, eu pude percorrer Norte e Nordeste, várias capitais do Brasil, fazendo um trabalho de gestão, de capacitação, de contratação e demissão de pessoas. Foi onde eu consegui ganhar força, né? Além do aprendizado, que eu também busquei aprendizado, eu tenho formação, eu tenho MBA, especialização na área, mas todo o meu conhecimento ele não veio somente da área acadêmica, ele veio da minha vivência. São lugares, são pessoas que eu trago na minha história. E a Empregastar, ela nasceu de uma dor. Durante 20 anos eu entendi que eu poderia fazer esse trabalho e eu sempre amei fazer esse trabalho, porque pessoas é o que move o mundo. Existe a tecnologia, mas a tecnologia ela precisa de gente e as pessoas elas não vão deixar de existir. E a Empregastar ela nasceu de uma dor, de ajudar pessoas, mas também de ajudar empresas. E por que nasceu a Empregastar? Porque inicialmente, eu entendia que existia uma lacuna entre o processo de contratação e especialmente o desejo que as empresas tinham em encontrar as pessoas certas. E o processo de contratação, para muitas empresas, é a coisa mais simples, mas eu diria que é a mais importante de todo o processo empreendedor. É aquele processo que você vai colocar para dentro o sucesso ou o fracasso da sua empresa. Porque você não vai operar sozinho, você vai operar com gente. E se essas pessoas forem escolhidas e forem bem escolhidas, ou talvez não seja questão de escolha, mas de desenvolvimento, certamente, tanto as pessoas quanto as empresas, elas vão ter muito sucesso na sua jornada de desenvolvimento profissional. Inclusive, você me ajudou agora recentemente, né, procurando um colaborador para uma das empresas parceira nossa, né? Desde já agradecer, né, porque foi uma contratação muito assertiva. E aí eu acho que é isso aí, né? A Empregacitar, ela tem no meu ponto de vista, a habilidade e tem o conhecimento necessário para trazer as pessoas certas para o ambiente certo. Não tenho dúvida que uma boa contratação é o maior ativo que qualquer empresa pode ter. Inclusive, Cleiton, o processo de contratação da Empregastar, ele é um processo meio que reverso. Eu gosto de dizer que é, isso eu só replico. Eu não criei a roda, mas eu adoro enfeitar a roda. Isso significa dizer que eu não preciso criar um modelo de negócio novo. O que eu faço, muitas empresas fazem, só que tem um diferencial. E você viu o diferencial: agilidade e principalmente a responsabilidade de casar, de dar match entre o candidato e a vaga. E tem uma coisa que nós nos especializamos, que é treinar as pessoas antes. O que as empresas hoje no dia não têm tempo. A gente treina, a gente orienta, a gente encaminha, a gente faz com que aquela pessoa sente na mesa certa de que ela está no lugar certo. E aí essa certeza, né? Até fica a,
meio que ambíguo, mas essa certeza, ela garante, pelo menos, que você tenha mais facilidade para desenvolver as pessoas. É 100% assertivo? Não, porque não existe nenhum processo 100%. Há empresas que conseguiram muito sucesso, há outras que não conseguiram. E para as duas partes, a gente sempre consegue um diagnóstico para tentar agilizar e encontrar uma solução viável. E isso tem sido muito gratificante, saboroso, se deleitar por esses desafios de outras empresas, em especial empresas que eu não tinha muita expertise, né? Mas que me ajuda muito e que eu consigo, de alguma maneira, através de Empregastar, ajudar também. É verdade. E assim, com certeza, não só eu, mas outros empresários já fez contratações erradas. Muitas das vezes a gente precisa, vou dar, citar no meu caso, eu precisava de um colaborador para o suporte e eu só analisava o conhecimento técnico. E na ânsia de achar, cara, esse cara é o MacGyver, esse cara aqui é o top one de suporte. Mas aí o que que acontece? A gente deixava em mão, não analisava, por exemplo, o relacionamento, se a pessoa tinha empatia, se a pessoa fala bem ou se escreve bem. Então, quer dizer, por mais que seja básico isso, era erros comuns que eu me incluo no meio que a gente errou muito no início em relação a isso. Até tomar consciência e entender que, cara, nós não somos bons em contratação e temos que contratar alguém ou alguma empresa que faça esse serviço. Então, assim, depois que a gente começou a utilizar a Empregacitar para poder ajudar na contratação, isso nos facilitou e muito, né? E dou um mega conselho para você, empresário que sofre com contratação, que não entende de fazer uma boa contratação, chama quem conhece, né? Então, Soneta, ela tem mais de 20 anos de experiência nisso, né? E tem um know-how que faz com que os erros que nós cometemos no início não vai cometer mais, né? Mas falando, né, em erros, falando em problemas, uma das coisas que você comentou aí, né, sobre liderança, né, treino e tal, eu acredito também que a cultura, ela ajuda muito, né, a piorar o ambiente, né, às vezes você faz uma contratação muito assertiva, uma pessoa muito conforme, uma pessoa muito bacana, que daria certo em qualquer empresa, mas às vezes não dá mite com a cultura da empresa que está contratando, né? E aí, o que é que você poderia compartilhar com a gente sobre essa ideia? Primeiro, não existe possibilidade de falar sobre contratação se não falar de liderança. Porque tem uma coisa que nós enfatizamos muito, que é o processo. O processo, a escolha, o fato da escolha, tem um poder gigante, mas o processo de desenvolvimento é o que faz toda a diferença. Eh, não é minha opinião, isso não é uma opinião minha, não é empírico, mas hoje não basta você ter um certificado, você ter pós-graduação, você ter experiência lá fora e você não dar bom dia a seu colega de trabalho. Isso é comportamento. Hoje não basta você ter 20 cursos realizados online ou presencial, mas você não ter o poder de resolução de um problema. E você está diante de uma situação simples e você jogar isso na mão de uma outra pessoa. Assim como também não basta você querer ir trabalhar naquela empresa se você não tiver um bom propósito. Por quê? A gente tem que ter um propósito. O ser humano precisa ter um motivo para fazer alguma coisa. A gente precisa saber justificar os nossos atos, né? E isso tem um valor inestimável. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Só que o dia a dia não permite. A gente não consegue. A empresa não tem tempo para esse pensar. E a questão da liderança, ela entra nesse propósito, porque quando nós começamos a fazer os processos seletivos, nós passamos a entender que os que não davam certo, alguma coisa existia. Muitas vezes a pessoa tinha o perfil para ir para aquela empresa, mas quando ela chegava lá, exatamente era o inverso, né? Aquela coisa, havia uma irregularidade entre o que a pessoa achava que ia fazer e o que ela passou a fazer. E aí entra o papel do líder. Uma boa gestão, um bom líder dentro de uma empresa faz muita diferença.
é outro papel que a Empregastar ela vem fazendo e vem fazendo um trabalho brilhante. Então você hoje também ajuda os empresários a fazer liderança, formar novos líderes Isso. com os colaboradores que têm, é isso? Exatamente, Bacana, exatamente. bacana. Eu costumo dizer que, a gente precisa tratar a liderança e aí eu até falei com você, Cleiton, que se eu pudesse fazer só um podcast falando sobre liderança, eu usaria liderança sem filtro. Numa época de rede social, onde as pessoas precisam se validar a todo instante, onde você precisa ser curtido, onde você precisa ganhar fama, e a palavra fama e sucesso elas confundem muito nesse contexto, a gente perde até o sentido do que é ser líder. E quando se abre uma vaga para gerência, a gente analisa muito o cargo. E aí eu trago uma coisa que é de grande valor. Peter Drucker, o grande pai da administração moderna, ele já falava que liderança não é cargo, é uma responsabilidade que você assume. E aí a gente precisa trazer isso à tona. Nós precisamos, enquanto pessoas, entender que quando a gente está gareando uma vaga para gerência, não é um salário que eu estou em busca, não é um crachá ou simplesmente o status. É a responsabilidade que eu vou assumir. Qual é o impacto que um bom gerente ele pode causar numa empresa? E aí a gente precisa até olhar isso com bons olhos, porque o bom gerente, ele transforma todo um ambiente, mas o mal, ele faz um estrago que a gente não consegue mensurar. É Devastador. devastador. É um Um, câncer dentro da é, empresa. é devastador. Um líder ruim, ele consegue fazer coisas que o dono da empresa às vezes não consegue enxergar. Porque ele tem a confiança, se ele está no cargo de confiança, ele tem a confiança e ele toma poder para fazer coisas que às vezes vai muito de encontro à cultura da empresa. E isso, a gente precisa ter sutileza, a gente precisa ter uma certa O delicadeza, feeling. o feeling do negócio para entender que não é só aquela pessoa confiável. Ah, eu confio nela. Ela tem que ter a habilidade para gerenciar. E o bom gerente, eu costumo dizer que quando eu trato do gerente, eu trato de algumas coisas, eu gosto de ser realista. Tem uma qualidade que eu vejo nas pessoas que é você conseguir ser verdadeira e você interpretar a verdade das pessoas sem levar para o lado pessoal. Eu preciso, enquanto empresa, enquanto pessoa, falar algumas coisas para outras pessoas sem que isso ofenda elas. Mas a gente está num meio, é bem complicado fazer isso de uma maneira saudável. E aí, quando a gente fala de liderança, tem 6 coisas que eu gosto sempre de citar isso, que é, a primeira coisa é que todo líder, além dele ter a responsabilidade de impactar positivamente ou negativamente um negócio, ele precisa assumir esse compromisso. De entender que quando a coisa vai boa, ele inflar o peito e dizer assim: é mérito meu, eu consigo. Hoje a empresa contratou 3 pessoas e essas 3 pessoas elas serão treinadas. Elas vão ter o comportamento que a empresa preza, porque eu vou ensinar isso para ela da melhor maneira possível. Eu vou fazer com que eu multiplique aquilo que é bom. O bom gerente ele faz isso. Existem muitos discursos entre gerente, líder, chefe, mas isso resume a uma única palavra: responsabilidade. Você tem que ser responsável por pessoas, por processos, por resultados, negócios. E tem outras coisas que envolvem essa responsabilidade, como por exemplo, o líder nem sempre ele vai ser amado. Eu diria até que ele seria uma das pessoas pouco amada, porque ele vai ter que falar coisas que muitas vezes não é de bom agrado para um colega que ele gosta muito, que ele criou afeto, né, na relação de trabalho. Então, a Empregastar, ela vem com essa consciência. Nós temos programas de liderança, Cleito, que hoje nós atuamos fortemente. A grande massa do nosso público é a área de supermercado, alimento e têxtil. Hoje a Empregastar, só com 2 anos, hoje a gente já atende mais de 10 cidades aqui no Seridó. Isso me deixa muito orgulhosa, porque a gente está plantando uma sementinha. Fácil não é, porque na grande maioria os gerentes eles são escolhidos pela questão de confiabilidade.
e não por competência. Isso, e aí onde é que mora o E problema? Às vezes a pessoa não tem aquela habilidade técnica, nem sequer, muitas das vezes não sabe nem ligar um computador, que no mundo de hoje é muito necessário, dependendo do cargo que ela vai exercer, ela tem alguma habilidade tecnológica, né? Mas é como você disse, é por confiança e não por habilidade, né? Que hoje as pessoas contratam, infelizmente. eu diria que, a parte técnica, ela pode até ser muito bem desenvolvida. Você pode, por exemplo, apresentar um software para uma empresa e um gerente aprender rapidamente, se ele tiver aquele conhecimento e aquela condição de aprendizagem mais rápida. E querer E aprender, que querer, é, e é. querer. Mas eu ainda vou mais longe. Coisas tão simples. Eu vou falar uma palavra que é uma habilidade inerente, necessária. Ela é quase que insubstituível. Ela precisa fazer parte do escopo de um responsável na área de liderança. Comunicação. Comunicação. E hoje a comunicação, ela passa por um processo de transformação que eu diria que é complicado falar isso, porque entra a psicologia, e eu não sou psicóloga, mas eu gosto de observar muito a questão da comunicação. A comunicação hoje ela é necessária e as pessoas elas estão cada vez mais difícil de se comunicar e de entender, interpretar aquilo da forma como deveria ser. Existem inúmeras formas de a gente entender isso, e a maneira mais fácil da gente entender é que a minha verdade, ela pode não servir ou não caber ali naquele processo, mas ela pode lhe ajudar. Hoje, você chegar para alguém e dizer que o trabalho dela não foi tão bom é quase que um crime. O líder tem que aceitar. Eu tenho que estar pronto para receber um feedback negativo. Eu tenho que estar pronto para assumir quando o negócio não deu certo. Eu não posso, eu não devo, eu jamais, eu tenho que procurar culpados. E sem solução. Eu não tenho que terceirizar a minha culpa. Uhum. Eu não preciso, essa dor a gente não precisa carregar. E aí entra a questão também do autoconhecimento. Eu estou pronta para receber isso? Eu estou pronta para receber pancada da responsabilidade de um resultado de uma empresa? Não é verdade, Cleito? Verdade. A autorresponsabilidade, né? Porque é Isso. muito mais fácil você terceirizar o problema do que você chamar o problema pra gente. E isso aí é um dos grandes maus que a gente encontra, às vezes, nas pessoas, né? Mas, Sonia, me diga uma coisa: qual é o maior problema que você encontra ao começar uma consultoria de análise dentro da empresa sobre liderança? Quais seriam os top 3 aí, que os 3 erros mais, vamos dizer assim, conhecidos dentro de uma empresa? O primeiro eu diria que é a questão da consciência, o autoconhecimento. O bom gerente, ele tem o conhecimento prévio daquilo que ele tem competência. E ele assume aquilo ali não por vaidade, ele assume porque ele sabe que ele vai conduzir um resultado, vai conduzir pessoas, ele vai conduzir uma estrutura, talvez, e ele vai conduzir uma história de algum lugar. E aquilo ali vai depender muito do desempenho dele. Então, essa consciência seria Primeiro fantástico. ponto. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o desejo de aprender e de se reciclar e de se renovar. É, hoje, eu aperto muito nessa tecla, Cleiton. Assim, nós estamos em uma época em que a informação ela chega muito rápido. Mas a gente precisa fazer distinção daquilo que é verdade, aquilo que me serve como verdade. Muitas vezes as pessoas acreditam que uma mensagem de automotivação no Instagram todos os dias sirva como aprendizado. Mas aí existem também a necessidade da gente aprender a questionar o porquê das coisas. Aquilo ali que está, aquela informação que chega para mim, ela vem de onde? Quem foi que disse? Por que ela disse? Tem uma história, né? E essa verdade, ela muitas vezes ela precisa ser mascarada porque as pessoas não estão prontas para receber essa verdade. Então, o segundo item é essa questão da gente se conhecer melhor para não adoecer. E a gente tem essa preocupação das pessoas não adoecerem. É, é muito comum, é comum. E eu já vivi isso na pele muitas vezes. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. É muito comum
as pessoas elas não se adaptarem ao seu ambiente de trabalho. Na minha empresa, de certo. Cultura, né? Cultura. Só que a gente precisa sentar e entender onde é que está o erro. Eu preciso sentar, avaliar em que ponto aquilo me faz bem e aquilo me faz mal. Porque em uma empresa, a gente precisa ouvir coisas que são desagradáveis, coisas que muitas vezes elas são duras, porque são verdades que eu não trago na minha história, são correções que ferem o meu ego, e isso tem muito a ver, né? A gente tem um ego a ser alimentado, isso aí. Então, essa validação de eu entender, de eu me conhecer, quais são os gatilhos que eu aciono dentro daquela determinada instituição, daquela empresa, que me fazem mal. E aí vem um ponto que, assim, as pessoas estão adoecendo. Hoje é um tema importante você saber até que ponto você adoece por um motivo dentro da empresa ou por um motivo pessoal. Então, esse seria um segundo ponto, esse autoconhecimento, essa validação, você entender de fato, eu estou pronta para assumir aquele cargo, aquilo ali vai me fazer bem, não vai me fazer bem, e não querer terceirizar ou não querer encontrar culpados. É importante que nós saibamos exatamente que nós somos responsáveis, né, pela nossa história, por aquilo que a gente sente. Eu costumo dizer isso. E a terceira é que eu acredito que eh, tudo que tá bom ainda pode ficar melhor. Eu trago isso para mim. Aquilo que já está bom, ele pode ficar ainda melhor. E como é que isso pode ficar ainda melhor? Através de mais conhecimento, atualização, trazendo novo, sendo mais criativo, sendo mais aberto para novidade. As pessoas, às vezes, a gente se engessa muito. A minha verdade, o que eu faço, aquilo ali, isso aí eu já fiz, eu já conheço, eu já pratico. Será que eu não posso praticar, eu não posso fazer diferente? Será que outros caminhos não vão me trazer novos resultados? E aí, Cleiton, para fechar essa pergunta que você me fez, tem uma coisa que eu até gosto muito de falar sobre isso. As relações de trabalho hoje, elas passam por um conflito que vem eh, daquilo que eu acredito que é verdade e o que aquilo que a outra pessoa me traz como uma ofensa e que não me cabe, tá? Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, num ambiente de trabalho onde eu sou líder, eu vou escutar muitas coisas boas e vou escutar muitas coisas ruins. O que é que fica? O que é que fica? O mundo da internet, hoje todo mundo tem uma opinião para dizer. Você posta uma coisa, se torna uma polêmica. Mas a gente precisa identificar, às vezes, que isso não cabe bem no ambiente de trabalho. Às vezes, uma correção não é porque alguém não gosta de você. Talvez o que você esteja fazendo não esteja tão bom à altura daquilo que as pessoas esperam que você faça. E eu costumo dizer para aquelas pessoas que trabalham comigo, é muito bom quando alguém corrige você. Quando alguém corrige você, é porque essa pessoa acredita que você tem condições de fazer aquilo. Quando você não é corrigido, lógico, da forma correta. Quando você não é corrigido, é porque alguém já desistiu de você e que vai tentar com uma outra pessoa. Então, essas correções, essas necessidades de você validar algo melhor, ele é intrínseco para as empresas que querem evoluir. E quando essa pessoa, essa liderança, ela não tem esse perfil, ela vai sofrer, ela vai trazer problemas, ela vai adoecer, ela vai trazer transtornos para aquele clima, né? Para aquela empresa, para aquele ambiente. Então, eu traria muito isso. E se eu pudesse finalizar isso, eu tem uma coisa que eu gosto de tratar é que líderes, eles são polêmicos também, né? Pessoas que assumem cargos de liderança, eles têm a coragem de dizer aquilo que eles acreditam. E isso muitas vezes desagrada algumas pessoas. Mas aí a gente precisa entender que nem sempre aquilo que uma pessoa que tem uma personalidade forte, ou que gosta de discutir um determinado assunto, ou que questiona. Eu gosto de questionar, eu sou uma pessoa extremamente questionadora.
Então, assim, não é porque eu não goste do seu trabalho, é porque eu acredito que talvez aquela discussão vá trazer um conhecimento que é valioso, que aquilo que está saindo ali pode ficar ainda melhor. Então, eu trago muito isso. Eu costumo dizer que as discussões, pessoas que têm um perfil de liderança forte, elas são questionadoras. E no mundo onde tudo se torna polêmica, né? Esses dias eu ouvi uma parábola que é até engraçada, mas assim, eu gravei e eu gostaria até de dizer assim, você discutir com uma pessoa que não aceita outra verdade é como jogar xadrez com os pombos. Não sei se você já ouviu. Diz que o pombo, você vai jogar xadrez com o pombo vai ja- espalhar as peças do xadrez todos, vai fazer cocô lá no xadrez e vai sair de peito entufado. Então, assim, a gente precisa também filtrar quem de fato vale a pena a gente fazer essas discussões. Então, no papel de liderança, nós precisamos estar aberto a esse diálogo, a essa discussão, aos questionamentos, a questão de você Um bom ouvinte. bom ouvinte, né? Bom ouvinte, e você pode não concordar. E está tudo bem, no meu ponto de vista. Também concordo. Na realidade, a pessoa, como você mesmo falou, tendo autoconhecimento, tendo. Porque 50% da cura é você saber a doença. Então, quando a pessoa entende que é ruim num determinado setor ou numa determinada função e precisa de ajuda, e ela tem a humildade de pedir ajuda, cara, isso aí eu acho fantástico. Ele não sabe, não tem problema. Mas tem humildade de dizer, olha, não sei, você pode me ajudar? Como é que eu faço? Porque hoje, quando a pessoa vem com um problema para mim, eu digo, tá, beleza, esse aqui é o problema. Qual é a Qual a solução? solução? O que é que você acha? Então, quer dizer, eu já estou fazendo com que ele vem para mim tomar uma decisão. E Coisa boa. por mais que que eu já sei a resposta, mas eu quero fazer com que ele reflita para que ele possa ser um ser pensante, um tomador de decisão, preparando essa pessoa. E eu só cobro aquelas pessoas que, como você falou, enquanto tem uma pessoa te enchendo o saco, te cobrando, é porque ela acredita em você ainda. Mas no momento que aquela pessoa deixou de te cobrar, deixou de te encher o saco, pode ter certeza que ela está procurando alguém para, para substituí-la, né? Coisa boa é a gente se unir a pessoas que não é que concorde. Eu não estou aqui para concordar com você e nem tampouco você comigo. Mas coisa boa é quando a gente tem um pensamento, nós estamos conectados com pessoas que têm propósitos semelhantes, que está na luta, né? Então, quando eu vim para aqui, que você toca nesse assunto, eu lembro. Foi numa frase como essa que a gente criou um programa chamado Gestão Descomplicada. Eu já falei aqui que a Empregastar faz processo seletivo, trabalha um processo de liderança dentro de algumas empresas e recentemente nós lançamos o Gestão Descomplicada. Nós iniciamos, inclusive, essa semana. De tanto as empresas chegarem para a gente e só dizer coisas ruins e problemas, nós passamos a perguntar: e por que não falar de solução? Por que em uma roda de empresários nós não sentamos para falar das soluções? E é sobre isso que a gente trata no Gestão Descomplicada também na Empregastar. Então, são programas que nós vamos criando, Cleiton, de uma forma tão personalizada, ela é tão empática, porque ela não foi criada, nós não criamos o processo da Empregastar vindo dos livros da literatura. Eu gosto de recorrer para a literatura, mas eu gosto ainda mais de fazer uma ponte da vida real, a vida como ela é. Então, eu já vivi problemas de contratação, você já viveu, você que está assistindo agora também, se não viveu, vai viver. E esse é a grande sacada do negócio. Nós sentarmos para falar de solução. É nós estarmos perto de pessoas que também tragam solução para a gente. Então, é isso que faz a vida e a roda girar de uma forma que nós sentamos aqui, falamos o quanto nós estamos exaustos e cansados de tantas coisas, mas o quanto isso se torna prazeroso.
falar, né? É verdade. Não, e assim, é como você disse, princípios e valores, quando você está muito bem alinhado. Eu vou trazer aqui para o meu caso aqui, né? Por exemplo, eu tenho um meu irmão, que é meu sócio, eu tenho um Mairo, que é meu gerente, que está comigo há 15 anos. Então, todos três têm pensamentos diversos, mas todos com o mesmo propósito de alinhamento, olhando para um único canto. Então, às vezes, é convergente o pensamento, converge lá na frente, mas tem opiniões diferentes, né? Então, isso é muito importante, porque se você achar só pessoas que concordam com o que você está falando, cara, dificilmente você vai crescer. Tem que sempre alguém que bote uma pedra no sapato. Isso. Mas se a gente fizer assim, E eu não gostei. cara, eu acho que não tá bom, não tá legal, entendeu? E assim, Está tudo bem. e está tudo bem, cara, e ter a maturidade do gestor, não tomar isso pro coração e Hum. entender que isso é uma crítica construtiva, porque a maioria das vezes os empresários tomam como dono da razão e acha que não, é meu, quem manda sou eu e tá tudo bem, mas vai pagar o preço, né? Porque a lei da semeadura, você só vai colher o que você plantou, né? Então, bons resultados vai vir com resultados bem plantados, né? Então, fizer de todo jeito, vai colher tempestade. É assim, bem para fechar isso, esse nosso diálogo, é bom enfatizar que isso que você falou, eu vivi na minha vida inteira. Então, hoje eu tenho alguns, eu já sofri alguns problemas, porque não fui tão bem interpretada quando eu questionei, né? Na verdade, eu só costumo questionar as pessoas, eu digo isso sempre, eu só costumo questionar as pessoas que eu admiro, que eu gosto e que eu acredito. Eu só questiono essas pessoas. E eu me tornei essa profissional assim, nessa inquietude ela surgiu, não foi à toa. No meu primeiro emprego, um emprego em que eu consegui evoluir profissionalmente, eu cheguei como jovem aprendiz e eu me tornei responsável por todas as filiais. Foi onde eu passei 20 anos numa empresa muito respeitada. Foi onde eu aprendi, foi casa, foi apoio. E sabe o que é que meu chefe dizia? Ele dizia assim: a coisa que eu mais adoro é sentar na mesa com vocês dois. No caso, era eu e uma outra pessoa, e um rapaz. E ele dizia uma coisa e eu discordava, e o outro rapaz discordava também. Então, eram três opiniões, e dali sempre saía a melhor ideia. E eu tinha abertura para dizer o que eu estava sentindo. De eu dizer, por exemplo, eu achei essa cor, eu não gostei dessa cor. Eu acho que essa cor ela cairia melhor de tal forma. Eu acredito que essa ação. Então eu passei a praticar isso na minha gestão. E fui amada e fui muito odiada, mas evoluí muito. E eu digo para você, eu só guardo aquilo que foi bom. E eu sei disso. Eu já sabia. Quando eu assumi, eu não assumi um cargo. Eu assumi uma responsabilidade. É por isso que a empregada está vendendo tão certo. E o que você falou é interessante, né? Não é o que você fala, é o que o outro entende. É o Então, que. a comunicação é isso. Quer dizer, eu já fui muito mal interpretado. Então, assim, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Porque somente o que você fala é 7%. É, Os outros 55% 38% é como você fala, e os outros 55% é a sua comunicação não verbal, a sua vestimenta, a sua postura. Então, quer dizer, só o que você fala representa 7%. Então, tem todo um contexto. Não é o que você diz, é como você diz. Então, muitas das vezes, a liderança, ela pode trazer o colaborador para você de uma forma mais, vamos dizer assim, eficiente, né? E a forma mais eficiente é trazer o cara para você, né? E não hum, você jogar contra. É estar uhum. todo mundo dentro do barco remando para o mesmo lado. E não todo mundo dentro do barco, com o líder com o pensamento e todo mundo boicotando o líder. É de- Porque ninguém vai gostar do líder, vai fazer com que ele seja demitido. Então, assim, é um negócio muito tênue, né? é. Mas, enfim. Quais são, para a gente ir já para os finalmente, Sonia, qual é a dica que você daria para as pessoas, para os empresários que sofrem com liderança, que sofrem com contratação? Que dicas você poderia deixar aí valiosas para fazer contratações mais assertivas e melhorar a sua liderança? É, na verdade, não seria bem uma dica. É bem uma verdade.
A gente não precisa sofrer, a gente precisa resolver. O sofrimento ele acontece quando nós não temos a solução, mas todo e qualquer problema que esteja voltado a pessoas tem solução. A gente só precisa saber qual é o caminho. Muitas vezes, Cleiton, nós precisamos separar o joio do trigo. E aí, é nessa separação que cai e que sai de cena o afeto, porque eu gosto muito, eu tenho apego por aquela pessoa. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela distrata o seu colega de trabalho, você não sabe disso. Ela distrata o seu cliente, ela não cuida da imagem da sua empresa, porque ela acredita que ela está num nível que ela pode fazer isso. Então, a dica é não sofrer, é procurar entender um pouco mais, talvez ouvir um pouco mais as pessoas. E em algumas situações, de fato, a gente precisa fazer a dança, a gente precisa entender um pouquinho como é que. Eu diria que nem, em muitos casos, nem é demissão, a gente só precisa, às vezes, mudar. Tem muitas pessoas que estão nos lugares errados, É né? entender o É, perfil comportamental da pessoa e entender aonde é que ela é bom. Se o é, cara é um bom atacante, cara, bota e ele tá no tá na zaga, tá no goleiro, é. né, então Exato. é mexer as peças para ficar no canto certo, com isso você tem um rendimento maior, não é isso? É. E não dá para empreender dizendo que é muito difícil, existe uma frasinha que é assim, é porque gente é muito complicado lidar com gente. Não dá para empreender se a gente se esconde por trás dessa frase. A gente tem que mudar um pouco isso, a gente tem que dizer assim, é desafiador, mas é necessário lidar com gente. À medida que eu travo isso na minha cabeça e começo a praticar, de alguma maneira, os meus atos, a forma como eu vejo o meu negócio, a forma como eu vejo o meu colaborador, também se transforma. E o negócio, ele é um negócio de todo mundo. Ele se torna um negócio de todo mundo, mas a gente precisa entender que cada um tem sua função, precisa assumir, precisa ter sua responsabilidade, e o dono, ele é o dono, tem que cuidar. Às vezes a gente quer entregar tudo e só fazer a contabilização do dinheiro, ficar no computador contabilizando ali. Então a gente tem que saber, tem que cuidar, tem que saber quem é que está à frente, quem é que fica logo abaixo para tomar essas responsabilidades. É, na realidade o dono o líder, ele é a locomotiva, É, né, e o pessoal são o os vagão. vagões. Então, assim, uma locomotiva que realmente não souber tracionar, vai ficar pesado o fardo. Por quê? Fica. Porque não fica colaborativo e tem que ser alguma coisa muito colaborativa para que o ecossistema ele possa fluir de uma forma mais agradável. Você falou aí na sua fala, Soniette, algo que eu acho bacana sobre tecnologia. Tem gente que fica lá só no computador, digitando, né, É. analisando. No seu ponto de vista, eh, na vivência, que você está lá na ponta da lança, o quanto os empresários, até vou dizer até como você também, né, faz parte do ecossistema, o quanto a tecnologia ajuda aos empresários a tracionar seus negócios. Muito, Cleiton. Eu digo sempre que nós precisamos andar na mesma velocidade que a evolução tecnológica ela tá, mas isso não é possível, porque a velocidade ela é discrepante. Mas eu costumo adentrar as empresas passando a informação para as pessoas que o poder que elas têm quando elas juntando o que elas têm, o poder que elas têm, juntando ao que uma tecnologia pode oferecer, assim, algo que é um diferencial. É algo que destaca quem tem sucesso para quem não tem. Eu vou dar um exemplo claro: inteligência artificial, tá? E aí, eu gosto de contar. Eu sou uma mulher de histórias. Eu gosto de contar história, quem me conhece. Há 2 anos atrás, houve uma palestra aqui em Caicó, 2 ou 3 anos atrás. Houve uma palestra aqui em Caicó e eu me recordo muito bem. E aí, esse palestrante ele veio para falar sobre diferentes mecanismos de IA. Eu me recordo que na época, quando eu entrei, eu vi IA e eu nem sabia o significado de IA. Fui lá na casa do empresário, foi uma palestra, foi fantástica. E ele deu todas as dicas. Naquele tempo, há 3 anos atrás, então ele veio, foi gratuito, tinha muita gente.
e eu sentei ao lado de 4 amigos, ex-colegas de trabalho, que foi até um reencontro muito agradável. E ele falava da importância da tecnologia. E veja bem, quando eu saí de lá, que ele deu todas aquelas dicas e eu anotando, não anotei nem no papel, eu anotei num bloco de notas do celular. Eu testei, ele deu umas 10 ferramentas, mas eu testei em torno de umas 5. E eu passei a utilizar aquelas, preste bem atenção, 3 anos atrás, eu passei a utilizar aquelas ferramentas. 2 meses depois, eu perguntei para aquele grupo de amigos se eles estavam usando a ferramenta. Eles, não. Então, eu trago essa história para fazer uma analogia, para dizer assim, todo mundo sabe que a tecnologia está batendo, mas eu acho que o meu tempo de serviço naquela empresa é suficiente para me manter lá. Mas a gente pode se tornar, de alguma maneira, obsoleto. Por quê? Porque vai exigir de você algumas coisas que você não tem habilidade. Eu vou dar outro exemplo. Quem não usa o WhatsApp? Eu sempre usei o WhatsApp desde que ele foi lançado. Até você chegar, bater na minha porta e dizer assim, Soniete, eu tenho uma ferramenta que vai lhe ajudar muito. E diga-se de passagem, Cleide, naquela mesma semana eu havia tido 2 reclamações de 2 clientes dizendo que tinha falado comigo no WhatsApp e não tinha obtido resposta. E eu gosto muito de me colocar no outro, no lugar do outro, lá do outro lado. Quando alguém manda uma mensagem de WhatsApp para você, você quer que responda logo, não quer? Com certeza. Porque senão você ia mandar. Antigamente a gente mandava mensagem, né? Uma mensagem de texto. Você mandava um e-mail. Mas o WhatsApp ele é instantâneo, é uma mensagem instantânea. E aquele cliente foi muito enfático comigo, dizendo que o meu negócio ele não prestava, porque eu mandava a mensagem e ninguém respondia. E como eu disse, foi uma verdade que doeu. Mas eu não fui chorar, não fui brigar com o cliente, não fui esculhambar com ele. Eu não fiquei com raiva dele, pelo contrário. Eu fui analisar se ele tinha razão ou não. E eu cheguei à conclusão que nem tudo ele tinha razão, mas tinha um ponto que ele falou que eu poderia melhorar. Naquela mesma semana, você me apresentou o V-Chat. Um programinha simples, barato, que eu podia ter e que eu poderia ter muitas vantagens em torno daquilo ali. Eu digo, pronto, eu estou em Caicó, o desenvolvedor está aqui do meu lado, ele vai poder me ajudar se der algum problema e eu vou conseguir resolver uma dor que possivelmente, se 2 pessoas haviam reclamado, outras também estavam achando. Só aquelas 2 tiveram coragem de me dizer. E aí a gente atualizou para o seu sistema. Então, qual é a diferença de ter um sistema simples? É a automatização do processo. É o cliente ter a sensação de que ele está sendo atendido com qualidade. É ao final do dia, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, era avaliar A a performance. performance do meu atendente. Eu chego nas empresas e eu vejo assim, pessoal louco no celular, às vezes o celular não tem mais recurso para ter velocidade, tá ali cansado. E eles estão lá se matando com aquele. E eu chego e digo, gente, isso se resolve. Então, quando eu falo de tecnologia, eu falo que eu não preciso ser desenvolvedora de um programa. Eu falo que eu preciso ter o básico. E o básico hoje não é mais colocar no currículo que tem curso de informática. Nem existe mais, né? Então, o básico é eu entender de uma ferramenta de IA, é eu saber que o ChatGPT não é só para eu mandar mensagem e ele fazer a mensagem, eu copiar e colar e mandar para. Isso não existe, né? Então, assim, eu querer copiar aquilo ali e mandar daquele jeito, até com os ícones, porque a inteligência artificial ela veio para ajudar e não para atrapalhar a minha capacidade de entendimento e de intelecto, né? Então, eu preciso usar aquilo ali, eu preciso entender de que maneira aquela ferramenta ela vai me transformar num profissional mais potente. Eu não dou a ela o direito dela fazer as coisas por mim, mas eu dou o direito dela me ajudar a eu ser mais rápida, criativa e ter um processo muito mais assertivo. Foi o que aconteceu com o sistema que você chegou pra gente. Hoje eu consigo ter isso numa velocidade. Eu olho o dashboard, eu já fico feliz. Eu olho as avaliações, as pessoas avaliam. E aí eu vou olhar quantas pessoas disseram que não tá bom. E eu não vou bloquear aquelas pessoas. Eu não vou esculhambar com aquelas pessoas. Eu vou entender por que elas não estão gostando do meu atendimento. E isso é transformador. Isso me tornou
e está tornando o ambiente da minha empresa muito mais saudável. Porque quem trabalha comigo precisa entender isso, Cleide. Precisa ouvir de mim os melhores elogios e precisa também entender que eu vou dizer coisas que vão desagradar muito, mas que eu preciso e de maneira alguma, nenhuma delas serão para diminuir, para menosprezar, para destruir, não. Todas elas vão ser para acrescentar ou para mudar aquilo que eu acredito que aquela pessoa pode me oferecer. Tecnologia para mim é isso. Bacana. Bem, pessoal, e eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Eu acredito que bastante conhecimento aí compartilhado sobre liderança, sobre cultura, sobre gestão, sobre dificuldades. E para quem não segue a Empregacitar, qual o arroba aí que você poderia dar para o pessoal seguir vocês? Hoje a gente, nós estamos fortemente no Instagram, mas também temos o site e possivelmente uma plataforma nos próximos dias, mas o site é o www.empregacitar.com e o arroba empregacitar. Empregar, incluir, capacitar. E tem um detalhe que eu não falei, eu preciso falar. Nós temos o foco e o nosso desejo de contribuir mais para o mundo feminino. Nós trazemos uma pegada mais de equidade de gênero. E aí isso fica para um próximo momento para a gente falar sobre impacto social, que é Bacana. algo que me deixa extremamente feliz. Mas muito obrigada e eu espero realmente que todas essas palavras aqui ditas, elas sirvam de alguma maneira não para vender uma empresa, mas para vender uma ideia, para vender um ponto de vista diferente e para contribuir de alguma maneira para você que está assistindo. Talvez você estivesse precisando de uma palavrinha como essa e isso seja a grande virada de chave, de quem está assistindo ou de alguma empresa que talvez esteja precisando de uma ajudinha, né, Cleiton? Com certeza. E tá nas mãos certas, viu? Aí eu assino embaixo. Pessoal, muito obrigado. Segue aí arroba Polo de Mídia da Vigo, certo? E até a próxima, se Deus quiser.